Noruega. O suspiro na escuridão. Nome: Lars Halvorsen. Local: Oslo, Noruega. Trabalhava no turno da noite no Hospital Universitário de Oslo, o que sempre me deu uma sensação estranha. O hospital tem uma ala antiga construída há mais de um século, e era lá que eu fazia rondas. Certa noite, enquanto checava os quartos, ouvi um suspiro prolongado vindo de uma das salas abandonadas. Achei que fosse algum paciente que tinha se perdido. Então entrei. A sala estava escura, exceto por uma luz fraca que tremeluzia no fundo. A cama estava vazia, mas o som continuava, cada vez mais próximo. Meu coração disparou quando percebi que o som estava vindo de dentro de mim, como se algo estivesse sufocando minha alma. A sensação foi tão intensa que mal conseguia respirar. Naquele momento, vi uma sombra se aproximar pela janela, uma figura esquelética com olhos brilhantes, que parecia se alimentar do meu pavor. Eu não conseguia me mexer, preso ao chão pelo terror. Quando finalmente consegui correr, sentia como se uma parte de mim tivesse ficado naquela sala. Nunca mais passei por lá, mas até hoje sinto aquele suspiro sempre que a noite cai. Brasil. O quarto da enfermaria. Nome: Ana Beatriz. Local: Rio de Janeiro, Brasil. Trabalhava em um hospital público no Rio de Janeiro, onde a demanda era imensa e as condições precárias. Certo dia, um paciente muito estranho foi internado. Um homem sem documentos, sem acompanhantes, que ninguém conhecia. Ele foi colocado no quarto 47, uma sala afastada no final do corredor. Comecei a notar que nenhum enfermeiro ou médico queria entrar lá depois do entardecer. Os relatos eram de que a temperatura caía bruscamente e um cheiro de podre invadia o ambiente. Resolvi investigar, e em uma das minhas noites de plantão, fui até o quarto 47. Ao abrir a porta, o frio era quase insuportável, e vi o paciente deitado, pálido, como se estivesse morto. Mas, de repente, ele abriu os olhos, negros como o breu. Antes que eu pudesse reagir, a porta se fechou violentamente e a luz apagou. Ouvi sussurros ao meu redor, como se várias vozes estivessem discutindo ao mesmo tempo. Senti mãos invisíveis me tocarem, arranhando minha pele. Quando a luz voltou, o homem havia sumido, e no lugar dele só havia uma poça de sangue. Nunca descobrimos quem ele era, mas desde então o quarto 47 foi lacrado, e ninguém ousa falar sobre o que aconteceu lá. Japão. O Canto do Espírito. Nome: Haruto Sakamoto. Local: Tóquio, Japão. Trabalhar como enfermeiro no Japão é um desafio, especialmente em hospitais antigos, como o em que eu estava em Tóquio. Havia um corredor específico que todos evitavam, principalmente durante a noite. Diziam que era amaldiçoado. Os mais antigos no hospital contavam histórias sobre pacientes que morreram de maneira horrível ali. Mas eu sempre achei que era apenas superstição. Uma noite, tive que atravessar esse corredor, pois o atalho economizaria tempo. Quando cheguei na metade, comecei a ouvir um canto baixo, feminino, vindo de uma das salas. Era uma melodia triste, mas hipnotizante. Ao olhar pela janela da porta, vi uma mulher de kimono branco cantando baixinho, enquanto escovava longos cabelos negros. Não havia registros de pacientes naquela ala, e aquilo não fazia sentido. Abri a porta, mas a mulher sumiu, deixando apenas o eco de sua canção e uma sensação de desespero. A partir daquele dia, comecei a ver vultos em outros lugares do hospital e a ouvir aquela música em meus sonhos, como se ela estivesse me chamando para algum lugar do qual eu não conseguiria voltar. México. O bebê que não chorava. Nome: Carlos Ramírez. Local: Guadalajara, México. Estava no plantão noturno de um hospital em Guadalajara quando um bebê foi deixado na entrada, abandonado. Ele foi levado à ala neonatal
e todos estavam preocupados, pois o pequeno não chorava, não fazia qualquer som. Apenas nos encarava com aqueles olhos enormes e escuros. Quando eu estava sozinho, cuidando dele, notei algo estranho. O reflexo no vidro da incubadora mostrava algo diferente. Uma figura negra, como se fosse uma versão distorcida do bebê. Naquela mesma noite, os monitores começaram a enlouquecer. Fui chamado às pressas à sala, onde vi os outros enfermeiros em pânico, tentando salvar um recém-nascido que estava em parada cardíaca. Mas o bebê que não chorava estava diferente, sorrindo para mim, como se soubesse de algo. Tentei pegá-lo, mas senti uma força invisível me repelir. Os outros bebês começaram a chorar descontroladamente, enquanto o pequeno apenas ria. Foi um caos, até que subitamente ele parou de respirar. O monitor mostrou uma linha reta, e o silêncio voltou à ala. Após aquela noite, as mortes inexplicáveis de bebês aumentaram, sempre ao redor de onde aquele estava. Ninguém jamais entendeu o que aconteceu, mas eu sei que aquilo não era apenas um bebê. Rússia, o paciente desaparecido. Nome: Viktor Ivanov. Local: São Petersburgo, Rússia. Trabalho em um hospital psiquiátrico em São Petersburgo, onde a maioria dos pacientes tem histórias terríveis de vida. Um homem em particular me intrigava, um idoso que nunca falava. Apenas observava o vazio. Seus registros médicos indicavam que ele não tinha parentes, e ninguém sabia como ele havia chegado ali. Certa noite, durante uma tempestade de neve, ele desapareceu do seu quarto. O que era impossível, pois o hospital estava trancado. Comecei a procurá-lo por todos os corredores, mas não o encontrei. Quando passei por uma das alas antigas que estava fechada, vi luzes piscando em uma das salas. Ao entrar, encontrei o velho sentado no chão, olhando fixamente para a parede. Mas não estava sozinho. Havia outras figuras ao seu redor, todas pacientes que haviam morrido anos atrás. Suas faces eram distorcidas, suas bocas abertas como se estivessem gritando. Antes que eu pudesse reagir, todas as luzes apagaram e senti uma mão gélida no meu ombro. Quando as luzes voltaram, o idoso estava deitado no chão, sem vida, e os rostos desapareceram. O médico legista não conseguiu identificar a causa da morte. Depois daquela noite, comecei a ver o velho em sonhos, e ele sempre me leva de volta àquela sala, onde sinto que há algo esperando por mim. Algo que ainda não consigo entender. Essas histórias, ambientadas em diferentes países, trazem o terror de uma maneira única e envolvente, fazendo com que o medo transcenda fronteiras. Cada uma revela um aspecto sombrio dos hospitais, onde a linha entre a vida e a morte é muitas vezes tênue e aterrorizante. Índia. O ritual da meia-noite. Nome: Rani Sharma. Local: Nova Delhi, Índia. Eu trabalhava em um hospital antigo em Nova Delhi, construído durante a época colonial, e havia um rumor entre os enfermeiros mais velhos sobre um ritual que acontecia nas noites de lua nova. Ninguém sabia exatamente quem o realizava, mas todos evitavam o andar subterrâneo nessas noites. Certa vez fiquei encarregada de monitorar os pacientes do subsolo, e a data coincidiu com a lua nova. A noite começou tranquila, até que, por volta da meia-noite, as luzes começaram a piscar, e um cheiro de incenso queimado inundou o corredor. Os monitores dos pacientes começaram a falhar, mostrando padrões incompreensíveis. Quando saí para investigar, vi um grupo de figuras encapuzadas reunidas no centro do corredor, murmurando palavras em uma língua que eu não entendia. Presa pelo terror, fiquei paralisada enquanto uma delas se virou para mim. Seus olhos eram vazios, e sua pele parecia derreter como cera quente. As figuras começaram a se aproximar, e eu senti o ar ao meu redor se tornar denso, como se algo estivesse sugando a vida de mim. Desmaiei e fui encontrada horas depois, com marcas de queimadura nas mãos e pulsos. Desde então, a cada lua nova, tenho sonhos horríveis em que aquelas figuras me puxam para a escuridão,
onde sei que algo maligno me espera. Austrália, o Homem do Espelho. Nome: Ethan Reynolds. Local: Sydney, Austrália. Era uma noite como qualquer outra no hospital em que eu trabalhava em Sydney, até que uma nova paciente foi admitida na ala psiquiátrica. Ela estava em um estado de profundo choque, repetindo sem parar que ele estava no espelho. Achamos que ela estava alucinando, mas algo sobre o seu pavor parecia mais real do que qualquer delírio. Naquela noite, fiquei responsável por cuidar dela. Quando fui checar seu quarto, vi algo que nunca vou esquecer. No reflexo do espelho havia um homem alto, magro, com olhos que pareciam chamas escuras. Ele não estava na sala, apenas no espelho, sorrindo de forma macabra para mim. Tentei olhar para trás, mas ele não estava lá. No entanto, o reflexo continuava a me encarar, seus dedos ossudos se estendendo em minha direção. Eu gritei e corri para fora do quarto, mas ninguém acreditou em mim. Eles disseram que eu estava cansado, mas eu sabia que aquilo era real. Na noite seguinte, a paciente foi encontrada morta. Seu corpo estava retorcido em um ângulo impossível, como se ela tivesse sido quebrada por dentro. Desde então, não consigo olhar para espelhos à noite, temendo ver aquele homem novamente, esperando para me puxar para o seu mundo. Egito. A Maldição do Sarcófago. Nome: Ahmed Nassar. Local: Cairo, Egito. No hospital em que trabalho no Cairo, uma ala específica é usada para tratar casos que a medicina convencional não consegue explicar. Certo dia, um arqueólogo foi internado após retornar de uma escavação no Vale dos Reis. Ele estava em coma, mas sua pele estava coberta de marcas estranhas, como hieróglifos que brilhavam à noite. Fiquei encarregado de cuidar dele. E durante o turno da madrugada percebi que as marcas em sua pele começavam a brilhar intensamente. O quarto se encheu de um cheiro antigo, como o de túmulos velhos. De repente, o arqueólogo começou a murmurar em uma língua que eu não conhecia e as luzes começaram a falhar. Quando tentei sair, a porta não abriu. As paredes do quarto começaram a se fechar e uma voz poderosa ecoou pela sala, dizendo que a maldição nunca deveria ter sido despertada. O arqueólogo abriu os olhos e, por um breve momento, vi a face de um faraó antigo em seu lugar, com olhos que queimavam como brasas. Fui encontrado desmaiado no corredor e, quando me recuperei, o paciente havia desaparecido sem deixar rastro, assim como as marcas em sua pele. Agora, sei que certas coisas deveriam permanecer enterradas, pois o que vi não pertence ao nosso mundo. Alemanha. A Enfermaria Fantasma. Nome: Klaus Müller. Local: Berlim, Alemanha. Trabalhava em um hospital militar em Berlim, famoso por ser assombrado por soldados que morreram em serviço. Havia uma ala fechada há décadas, onde diziam que o número de mortes inexplicáveis era tão alto que o lugar foi trancado e esquecido. Uma noite, recebi um pedido de socorro de um dos andares superiores, mas quando chequei, percebi que o chamado vinha da ala fechada. Contra meu melhor julgamento, resolvi investigar. Quando cheguei ao corredor em questão, o ar estava gelado e vi uma luz fraca saindo de uma das salas. Ao abrir a porta, vi leitos cobertos de sangue e sombras de soldados deitados, gemendo de dor. O chão estava pegajoso e o cheiro de carne queimada era insuportável. Subitamente, as sombras começaram a se levantar dos leitos, seus olhos vazios fixos em mim. Ouvi gritos de agonia e pedidos de socorro, como se estivessem presos em um ciclo interminável de sofrimento. Quando tentei correr, fui puxado por mãos invisíveis e senti a dor deles em meu próprio corpo, como se eu estivesse sendo queimado vivo. Fui encontrado desmaiado fora da ala e o local foi lacrado novamente, mas eu ainda ouço os gritos nos meus pesadelos. Itália. O Sussurro na Catacumba. Nome: Sofia Ritti. Local:
Roma, Itália. Eu trabalhava em um pequeno hospital em Roma, construído sobre antigas catacumbas. Sempre ouvimos histórias de que o lugar era assombrado, mas ninguém levava a sério. Até a noite em que um homem foi trazido em estado crítico após um acidente na estrada. Ele estava inconsciente e, sem ninguém para identificá-lo, foi levado para a ala dos cuidados intensivos, que ficava próxima à entrada das catacumbas. Durante meu turno, ouvi um sussurro vindo do corredor. Ao seguir o som, percebi que ele vinha de dentro das catacumbas, algo que não deveria ser possível, pois o acesso estava bloqueado há anos. Decidi investigar e entrei pela pequena passagem que levava às profundezas. Ao descer, o ar ficou pesado e senti como se estivesse sendo observada. No fundo da catacumba, encontrei o homem do hospital, de pé, murmurando em latim. Seu corpo estava coberto de sujeira e sangue seco, e ele estava cercado por ossos antigos. De repente, ele se virou para mim e vi que seus olhos estavam completamente negros. Antes que pudesse fugir, ele começou a sussurrar em meu ouvido, coisas que não posso repetir, pois eram maldições antigas, proibidas. Senti como se minha alma estivesse sendo arrancada do meu corpo, e quando finalmente consegui escapar, soube que algo em mim havia mudado para sempre. Desde então, o sussurro não para, como se algo nas catacumbas estivesse me chamando de volta. Essas histórias exploram o medo do desconhecido e o terror sobrenatural que pode se esconder nos lugares mais improváveis. Cada relato é perturbador, criando um ambiente de medo que transcende a realidade. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!